Em um país como o Japão, existiam ídolos capazes de hipnotizar a todos, a personificação do brilho. Dançando graciosamente ao som de músicas glamorosas, eles eram verdadeiros adoradores de sua incrível aparência e trabalho. E agora, um desses seres estava morando ao lado do nosso personagem principal, Kazuki. Um dia, ele estava voltando de sua escola de música junto com sua colega Sena, que também era sua grande amiga. Sena perguntou a ele se ele havia terminado o trabalho que foi dado, pois ela ouviu que ele era o único que ainda não havia entregue. Então, Kazuki perguntou a ela qual gênero de música ela escolheu para seu trabalho. Sena respondeu com entusiasmo que era música de anime, pois era óbvio que ela amava muito esse gênero. Em seguida, ele perguntou por que ela estava seguindo até seu apartamento. Sena fez uma cara triste e disse que não queria que ele vivesse à base de um copo de macarrão instantâneo novamente, então queria lhe proporcionar uma boa refeição caseira preparada por ela. Kazuki respondeu que ficou feliz em ouvir isso e pediu para ela novamente dizer a verdade sobre o que realmente queria. Sena então lhe contou que queria sua ajuda nos estudos, pois, se ela falhasse mais uma vez em alguma de suas matérias fundamentais, teria que repetir o ano. Não havia uma segunda chance para ela desta vez. Kazuki concordou e levá-la para fazer compras primeiro. Foi chocante para ele que ela estivesse se saindo tão bem na música, mas que seu desempenho acadêmico fosse tão ruim. Depois que terminaram as compras, eles foram para o apartamento dele, e Sena disse a Kazuki que, toda vez que ela ia àquele lugar, sentia uma vibração estranha por algum motivo. Kazuki respondeu que, como não podia contar com sua família para lhe dar apoio, ele tinha que se virar com um lugar tão barato, mas ultimamente havia rumores de que o prédio seria demolido. Ele não ficou feliz ao ouvir isso, pois esperava que o lugar continuasse de pé até ele se formar. Sena pediu para ele ir morar na casa dela, mas Kazuki respondeu que sabia que isso lhe custaria muito mais no futuro. Então, enquanto eles estavam entrando no apartamento, uma garota enigmática, usando óculos escuros, espiou-os. Sena ignorou e entrou. Kazuki ficou ali para ver o que a garota queria. Ela perguntou a Kazuki se a outra garota era sua namorada. Kazuki riu e respondeu que não, que ela não era sua namorada e que ele não tinha namorada. Ao ouvir isso, a garota bateu a porta com força e entrou em seu apartamento, que ficava bem ao lado do dele. Kazuki também entrou no seu quarto, e Sena colocou a comida na geladeira. Em seguida, eles começaram a estudar juntos, mas logo depois Sena começou a ficar frustrada, se perguntando por que estava sendo forçada a estudar mesmo em uma universidade de música. Kazuki responde que ela não era diferente de outros músicos quando se tratava de catástrofes acadêmicas. Sena diz a ele que ele é o oposto dela. Ela o culpa pela sua repetição de 2 anos, mas ainda assim estava feliz por poder ajudá-la à sua maneira. Kazuki também responde que está grato pela ajuda dela e gostaria de pedir mais no futuro. Ela pergunta novamente se ele já terminou seu trabalho, e Kazuki diz que já faz 19 horas que o completou. Então Kazuki liga a televisão e eles veem o grupo de ídolos chamado True Mirage na tela. Sena diz a Kazuki que não os via há um tempo. Eles estiveram fora de cena por um período, mas ainda eram o grupo de ídolos mais influente de todos. Ela percebe que Kazuki sempre os assiste e pergunta se ele é fã deles. Kazuki responde que recentemente comprou 10 cópias do single mais recente deles. Sena comenta que o gosto dele não combina com a imagem dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer algum favor dela novamente. Sem hesitar, Kazuki responde que gosta da garota no centro. Ela é a melhor do grupo todo, chamada Chu Mitsuki, e é muito talentosa. Kazuki pede a Sena para ver o quão bela ela é e se pergunta quanto tempo de prática ela deve ter dedicado para cantar e dançar tão bem. O grupo estava em 3º lugar nas paradas, então não estavam longe do topo. Sena pergunta novamente se ele já terminou seu trabalho, e Kazuki desta vez entrega o trabalho para ela. Sena vê que estava realmente pronto e pergunta como ele conseguiu fazer isso sem cantarolar ou usar um piano. Ele responde que teve muito tempo livre enquanto ela estava resmungando. Sena diz que ele estava agindo de maneira estranha naquele dia, e tem certeza de que ele vai receber uma nota de aprovação pelo trabalho. Kazuki não tem certeza se ela estava elogiando ou não. Sena responde que sempre o elogia. Então ela pergunta se ele ainda toca piano. Por um momento, Kazuki não diz nada e depois responde que tocou tanto piano na universidade que se cansou disso. Sena se levanta, agradece por toda a ajuda dele naquele dia e se prepara para sair. Kazuki oferece a companhia dela, mas ela recusa e diz para ele não a tratar como uma criança. Ao sair, ela pede para que ele a chame sempre que quiser comer algo delicioso, considerando isso como uma taxa de tutoria dele. Após ela sair,
Kazuki ainda fica pensando no que ela disse. Ele realmente não estava mais tocando piano. Então, de repente, a garota do apartamento ao lado espiou ele novamente. Ela o chama de mau menino por ter trazido outra garota para sua casa. Kazuki se pergunta qual era dela e o motivo de sua maneira infantil de falar. Então, ele a ignora e está prestes a voltar para seu apartamento quando a garota o chama pelo seu apelido e pede para ele ouvi-la. Kazuki fica chocado ao saber que ela conhece seu apelido. Havia apenas uma pessoa que costumava chamá-lo assim. Finalmente, ela tira os óculos e revela que é ninguém menos que sua amiga de infância e vizinha, Mitsuki. Ela sorri e diz a Kazuki que fez com que eles se tornassem vizinhos novamente. Kazuki a convida para entrar. Mitsuki costumava pedir para ele tocar piano o tempo todo e dançava sempre que o ouvia tocar. Por causa dela, Kazuki também ficava muito animado para tocar. Mas agora, depois de tanto tempo sem se ver, ela estava agindo um pouco estranha. Kazuki prepara um chá para ela e pede para que ela o beba. Mitsuki pergunta por que ele está falando tão formalmente com ela. Suas mãos estavam tremendo, mas ela consegue pegar a xícara e começar a beber. Kazuki se lembra que ela também estava nervosa quando viu Sena pela primeira vez. Ela costumava reagir assim sempre que ele conhecia outras garotas e perguntava quem era a garota com quem ele estava falando. Ele se pergunta se isso realmente importava para uma ídolo reconhecida nacionalmente como ela. Finalmente, Kazuki responde que Sena era sua júnior na Universidade de Música e era como uma irmã mais nova para ele. Mitsuki ainda observava atentamente, e ele explica que Sena tem talento para música, mas não tem esperanças nos estudos, e ela também cuidou dele muitas vezes, já que ele morava sozinho. Ele queria retribuir e estava ajudando-a com os estudos para que ela não precisasse repetir um ano. Então Kazuki pergunta, curioso, por que ela se mudou para um lugar tão barato mesmo sendo uma ídolo. Ela responde com um sorriso que fez tudo isso para ser vizinha dele novamente. Ela foi separada dele na época pela empresa que a patrocinava como ídolo, mas ela não tinha interesse em se tornar um ídolo. A última vez que se encontraram foi logo depois de ela ser descoberta pela sua empresa, antes do debut, então já se passaram mais de 3 anos. Naquela época, Kazuki disse a ela que, se ela não gostasse de se mudar, poderia voltar para ele depois de alcançar o topo e se tornar uma ídolo. Ele prometeu que poderiam ser vizinhos novamente quando isso acontecesse, mas nunca pensou que ela levaria isso tão a sério. Ela diz a ele que agora que chegou ao topo, ela pode ter uma entrevista de casamento com ele. Kazuki fica em pânico e pede para ela se acalmar. Ela se desculpa, dizendo que seu último single só chegou ao 3º lugar. Posição em termos de ranking. Então ela ainda se sentia como se fosse apenas uma vizinha que, por acaso, era uma ídolo. Kazuki tenta explicar a ela que estava brincando quando disse tudo aquilo, mas Mitsuki parecia muito séria sobre o assunto. Ela diz que definitivamente se tornará a maior ídolo de todo o Japão e então começará a viver com ele. Kazuki fica se perguntando o que ela está pensando. Não importa como ele olhe para a situação, ele chega à conclusão de que o motivo pelo qual ela se tornou uma ídolo foi por causa dele. Mesmo que ele sempre a tenha apoiado, sabia que isso não era possível. Então Mitsuki pergunta o que há de errado, pois ele está com uma expressão muito séria. A resposta dela é que ele estava se perguntando se a Mitsuki que ele vê e a Mitsuki que vê na tela são a mesma pessoa ou não. Ele liga a televisão e mostra a ela que estava assistindo a performance dela. Ela começa a contar histórias sobre seus ensaios enquanto assistiam a uma entrevista dela, onde ela foi perguntada o que lhe vem à mente quando ouve a palavra ídolo. Ela responde que a juventude que ela e suas amigas criaram serve como um meio de compartilhar isso com todos os seus apoiadores, e é assim que ela se sente em relação a isso. Mitsuki sente que disse algo muito complicado, mas que foi tudo ensinado a ela. Ela estava deitada no colo de Kazuki em paz, e então o entrevistador pergunta por que exatamente ela decidiu se tornar uma ídolo. A mesma pergunta foi feita a Kazuki na televisão, e Mitsuki disse algo como se fosse uma razão muito comum, que ela gostava de dançar e cantar. Agora, ela diz a Kazuki que esqueceu o motivo pelo qual começou, mas Kazuki se lembra de que, há muito tempo, ele havia perguntado a mesma coisa e ela respondeu que os ídolos pertencem a todos, mas que ela só pertencia a Kazuki. Ele percebe que ela tem se esforçado muito ultimamente e tem feito projetos solo também. Ele se pergunta se morar ao lado dele era tão importante para ela. Ele tenta se convencer de que deve haver algo mais que a esteja impulsionando a trabalhar tão duro e a ultrapassar seus limites. Mitsuki já estava adormecida em seu colo. Ela estava tão cansada que nem pensou em voltar para sua própria casa, nem por um momento. Kazuki sente que isso era normal, mas então percebe repentinamente que ela era uma ídolo e que poderia estar na capa dos jornais no dia seguinte se alguém visse a cena.
Ele tenta acordá-la e mandá-la de volta, mas Mitsuki estava em um sono profundo. Kazuki está preocupado e se pergunta o que deve fazer. Não era uma situação para se brincar, e seria destrutivo para a imagem dela se ela fosse pega assim. Ele está pensando sobre o que fazer, se deve ligar para a agência dela ou se deve chamar Sena. Ele pensa em carregá-la até quarto dele mesmo, mas se lembra de que Mitsuki estava perfeitamente disfarçada quando ela estava espiando ele. Isso provavelmente era por causa de sua experiência com paparazzi. Ele se pergunta onde os paparazzi poderiam se esconder, sentindo como se estivessem cercados por todos os lados. Então Mitsuki chama Kazuki enquanto ainda está dormindo e murmura que fez o melhor que podia por ele. Então agora eles dois deveriam fazer o melhor para viver juntos. Ele percebe que ela estava certa. Todos poderiam ver os esforços irreais que ela estava fazendo. Ele sente que ela não mudou nada. Era a mesma amiga de bairro boba que estava apenas um pouco mais famosa agora. Ele dorme ao lado dela naquela noite. Na manhã seguinte, Mitsuki tira muitas fotos de Kazuki enquanto ele ainda estava dormindo e babando. Ela adiciona todas essas fotos à pasta Kazuki dela. Já se passaram 3 anos e 164 dias desde o último encontro deles. Ela pode ver que ele realmente se tornou um adulto. Sua pele estava muito mais saudável do que antes. Ela se lembra de que, quando estavam no ensino médio, ela adorava dançar ao som das músicas que ele tocava no piano. Ela fazia letras para cantar junto com a música dele. Os pais músicos de Kazuki reconheceram seu talento para música e, quando começaram o ensino médio, forçaram-no a passar cada momento acordado tocando piano. E, à medida que a pressão aumentava, seu sorriso desapareceu. Forçado a corresponder às expectativas irreais das pessoas ao seu redor, ele estava devastado por dentro. Ele venceu a taça T e, depois disso, parou de tocar piano para sempre. Como ele era o único participante que tocava músicas que havia composto, as pessoas o consideravam um prodígio infantil que abriria um novo capítulo na história da universidade. Mas Mitsuki sabia exatamente, ao vê-lo, que aquela seria sua última performance. Com essa apresentação, ele venceu a competição e ganhou uma bolsa de estudos, e parou de tocar piano depois disso. Ela o acaricia na cabeça e reconhece todos os sacrifícios que ele fez. Ela responde à pergunta que ele fez na noite anterior sobre por que decidiu se tornar uma ídolo. A resposta era que ele parecia se divertir sempre que tocava piano, e assim ela também cantava e dançava junto, e queria que todos vissem o quanto eles estavam se divertindo. Aqueles foram os tempos mais felizes de suas vidas. Ela se pergunta se poderia fazê-lo lembrar o quanto se divertiam na época, e talvez ele começasse a tocar piano novamente. Ela estava se culpando por deixar seu lado, caso contrário, isso poderia ter acontecido. Ela queria estar ao lado dele se ele algum dia voltasse a tocar piano, por isso estava tão determinada a ficar com ele. Quando começassem a se divertir novamente, ela compartilharia sua música com toda a nação, com a influência que sempre desejou. Mas para fazer isso, ela precisava se tornar a ídolo principal do Japão. Ela estava confiante de que conseguiria. Naquele dia, era a vez de Kazuki apresentar sua composição na escola de música. Ele se apresenta aos jurados, e Sena também estava lá torcendo por ele. Ele se senta na cadeira em frente ao piano e olha para ele. Já fazia um tempo desde a última vez que ele tocou. Após a apresentação, Sena estava gritando com ele por ter mudado a música um dia antes. Ela também estava chocada com a forma como ele tocou a nova música tão perfeitamente, mesmo sem prática. Ela estava animada, mas também irritada com ele. Kazuki explica a história romântica por trás de sua apresentação e diz a ela que simplesmente sentiu vontade de tocá-la. Sena pergunta se ele está com fome, e ele responde que estava indo para a cafeteria. Sena decide acompanhá-lo. Quando chegam lá, o lugar estava realmente lotado, com muitas pessoas para o show de alguém. Kazuki estava hesitando em entrar, mas Sena o empurra para dentro através da porta. Quando entram, eles veem que deseja a ela toda sorte e estava saindo, mas ela o agarra e o força a ficar. Ela queria que ele ouvisse sua performance e promete a ele que lhe dará um assento especial, pedindo-lhe para ouvi-la tocar pelo menos uma vez. Kazuki e Sena concordam em ficar. Lucera começa a se apresentar e dá a Sena e Kazuki um assento ao lado do palco, o que não era o que eles esperavam quando ela falou em assento especial. Sena estava realmente irritada ao vê-la. Ela diz a Kazuki que Lucera ainda estava amargurada por ter ficado em segundo lugar no teste de admissão. Kazuki lhe lembra que o teste de admissão foi há cerca de 3 anos e também pede para Sena observar a quantidade de pessoas que estavam lá para vê-la. Era um público enorme. Então, Lucera começa a tocar uma melodia poderosa, expressando-a com todo o seu corpo.
As notas se empilhavam umas sobre as outras, criando uma atmosfera avassaladora. Quando Kazuki se dá conta, até mesmo Sena estava imersa na performance. Quando a apresentação termina, todos se levantam e começam a aplaudir. Era uma peça que a retratava como uma heroína. Estava perfeita para ela, confiante e desafiadora. Kazuki se lembra de que costumava ser assim também. Sena pergunta a Kazuki se a melodia que ela tocou era uma peça para vencer. Kazuki concorda. Kazuki era o mesmo. Ele também adorava tocar músicas tão poderosas. Sena pergunta o que ele estava fazendo na época. Quando Uzha aparece, pergunta se eles admitem a derrota. Kazuki responde humildemente que ela tocou muito bem. Uzha começa a se gabar de que manteve uma classificação S+ por 3 anos seguidos. Kazuki admite que isso é incrível, já que ele sempre fica em torno de uma nota B ou C. Ela continua se vangloriando mais sobre suas conquistas, e Kazuki admite a derrota. Então, ela estava se afastando, mas para dizer a ele que vai para Viena representar a universidade. Ela lhe diz que o exame prático no final do semestre será seu último concerto, e a convida a assistir de qualquer forma. Uzha diz para ele manter sua promessa e vai embora. Após um dia agitado na universidade, Kazuki decide voltar para casa. Ele também está pensando que não viu Mitsuki há um tempo. Quando chega às escadas, fica chocado ao ver Mitsuki deitada lá. Ele corre até ela e pergunta se ela está bem. Pede o número do gerente dela e também tenta ligar para um médico. Então Mitsuki fala e diz que seus músculos estão todos doloridos. Kazuki a leva para seu quarto e pergunta o que aconteceu. Ele lhe faz uma boa massagem, e Mitsuki realmente está apreciando a massagem que ele está fazendo com as mãos. Ela lhe diz que fazia tempo que não recebia uma massagem tão boa a voltar para casa cedo. Então ela colocou mais esforço do que o habitual e, ao chegar lá, falhou em subir as escadas. Kazuki lhe diz que seu cálculo de risco também não mudou nada. Ela era imprudente como sempre. Mitsuki responde que não era uma coisa ruim para ela, se ela recebesse esse cuidado dele. Kazuki responde que não se sente tão mal em cuidar dela, se ela está feliz com isso. Ele pergunta se não seria ruim para a imagem dela se alguém os visse assim e tirasse a ideia errada. Mitsuki responde que ninguém os veria, já que estavam dentro do apartamento e ela possuía todas as propriedades ao redor. Kazuki fica chocado ao ouvir isso, mas o único complexo que não conseguiram comprar foi o em que estavam morando. Foi adquirido por uma grande corporação chamada Kagari Instruments Company. Ela se lembra disso e pergunta se o nome do seu júnior era o mesmo. Kazuki responde K-Sim. Então Kazuki pergunta se ela ainda estava se saindo bem na música. Mitsuki pensa um pouco e responde que é possível se divertir sem ganhar, mas para realmente se divertir, vencer é essencial. Era aí que ela estava. Os vencedores sempre tinham permissão para ser egoístas e sempre recebiam um tratamento melhor do que os outros. Mas se alguém faz da vitória seu único objetivo e acaba perdendo, essa pessoa vai desmoronar e desistir. Ela diz a Kazuki que tem muitos amigos que desistiram dessa maneira. Kazuki reflete sobre isso e então diz a Mitsuki que ele tem algo que gostaria que ela ouvisse. Ele tira a cortina do piano e o toca após um longo tempo, para satisfazer a obsessão que o impelia a tocar. Tocar mecanicamente era a única forma de manter sua sanidade, mas ele tinha certeza de que, se Mitsuki estivesse ao seu lado como antes, ele conseguiria fazer isso. Quando eram crianças, Mitsuki costumava mostrar a Kazuki algumas notas do seu caderno de música e, apenas de olhar uma vez, Kazuki conseguia tocá-las. Ele se lembra de que era capaz de dar um grande show naquela época e estava tentando fazer o mesmo agora. Ele se recorda de uma nota antiga que costumava tocar e tenta tocá-la novamente. Era uma peça que ele odiava na época, mas agora até mesmo essa parecia agradável. As regras eram simples. Você começa a tocar e começa de novo se cometer um erro. Você toca a próxima nota, e se não cometer nenhum erro, ele costumava sentir pressão para vencer por parte dos pais o tempo todo. Mitsuki diz a ele que o piano estava lindo como sempre. Kazuki cora e olha para ela. Ele lhe diz que fazia um tempo que não tocava, então não tinha certeza se ainda conseguiria tocar como antes. Então, ela começa a falar mais sobre suas notas e lhe dá um sorriso despreocupado que dissipou todo o medo que ele tinha dos últimos 3 anos. Ele estava ensinando-a a tocar o piano, e então ela se levanta e começa a dançar ao som dele. Kazuki responde que estava impressionante perto dela na televisão. Mitsuki entra em pânico e pergunta a ele se ela não é como parece na tela. Kazuki responde que ainda estava feliz por testemunhar isso de tão perto, de um assento especial. Então ele olha no relógio e vê que já era muito tarde. De acordo com as regras do apartamento, só eram permitidos toques até um determinado horário.
Mitsuki pega seu telefone e liga para seu empresário para perguntar se ele pode comprar o complexo em que estavam morando de qualquer forma. Kazuki a interrompe e diz que esse não era o problema. Mitsuki fica insatisfeita com isso e começa a fazer caretas. Kazuki promete que permitirá que ela ouça mais na próxima vez e também está incerto sobre seu piano atual, que era um modelo de segunda mão e as teclas estavam soltas. Mitsuki liga novamente para seu empresário e pede para ele trazer um piano de cauda. Kazuki lhe diz para parar de fazer isso o tempo todo. Ela lhe diz que vai gastar até o último centavo que tem por ele. Kazuki responde que fará algo a respeito por conta própria e lhe diz para não se preocupar tanto. Ela ainda insiste que, como ele tocou tão bem para ela naquele dia, ela o levará a um lugar onde ele poderá emprestar um piano barato. Ela lhe pede para considerar isso como um sinal de gratidão. Kazuki se pergunta se um lugar assim realmente existe. Ele era apenas um estudante de música e se pergunta se seria permitido a ele emprestar um bom piano. Mitsuki diz a ele que certamente conseguirá. Mitsuki pergunta se ele não quer fazer isso com ela. Kazuki responde que não estava se opondo à ideia dela. Mitsuki fica feliz em ouvir isso e finaliza os preparativos para ir ao local. No dia seguinte, na cafeteria, Sena estava contando a Kazuki sobre o novo anime que estava assistindo. Ela estava forçando-o a assistir também e lentamente ia revelando toda a história para ele. Kazuki diz a ela que os exames estavam se aproximando, mas Sena ignorava isso. Naquele dia, Sena também estava prestes a se apresentar no palco. Kazuki se lembra de que ela também havia feito uma música de anime na última vez. Ela vai para o palco, olha para Kazuki e então começa a cantar. O motivo dela era se tornar compositora, mas ela não tinha habilidade suficiente para cantar muito bem. No entanto, naquela noite, ela canta tão bem que é uma demonstração poderosa de vontade. Era como se ela estivesse dizendo ao mundo que existe. Todos na sala começaram a aplaudi-la como se estivessem encantados com sua performance, mesmo com algumas críticas. Kazuki teve que oferecer a ela um prato de ramen como recompensa pelo que ela fez. Sena ficou encantada em comer um ramen tão delicioso. O proprietário da loja pergunta se ela deseja mais alguma coisa, já que era um presente de seu veterano. Sena pede para ele trazer uma tigela de arroz frito com kimchi. O proprietário da loja fica feliz em atendê-la. Kazuki pergunta a Sena por que ela escolheu seu lugar secreto para o tratamento. Mas, como ela se saiu tão bem, ele realmente não se importava. Sena fica feliz em ouvir tantos elogios e está pronta para ouvir ainda mais. Kazuki dá um tapinha na cabeça dela e diz que ela fez um bom trabalho. Então, eles descobrem que a música número 1 da semana nas paradas é a de Sasaka Miki. O proprietário da loja também fica surpreso ao ouvir isso. Kazuki vê que seu favorito está em terceiro lugar e pensa em comprar 10 CDs dela. Sasaka estava tocando uma música famosa de anime e era muito adorada por todos. Enquanto todos discutem sobre isso, uma garota de repente aparece e pergunta a Sena se ela era a menina que se apresentou no Imperial College of Music. Sena confirma que era ela. A garota então faz uma pergunta muito peculiar. Ela pergunta a Sena se ela era virgem. Um homem ao lado dela diz que ela fez a pergunta errada e pede desculpas a Sena. A garota diz que era algo importante para ela saber. O homem pede para que a garota diga a Sena o que ela realmente queria. Então, a garota com máscara diz a Sena que ela tocou tão bem que seu coração estava dançando. Ela continua elogiando Sena por um tempo e então pergunta se Sena está seguindo uma carreira no entretenimento. Sena pensa e responde que ela só quer adicionar letras às peças de Kazuki com seus melhores sentimentos. Ela fala disso de uma maneira que parece muito importante para ela e para todos ao redor. A garota fica muito feliz ao ouvir isso e diz a Sena que realmente quer apoiá-la. Ela pergunta se Sena quer expressar seu charme excepcional como uma ídolo ou como uma cantora e compositora. Sena sempre quis uma chance assim, então se desculpa com Kazuki por sua selfishness e diz que sim. Kazuki não se importa e diz que é uma honra e que ele também está feliz por ela. Então, a garota com máscara vê Kazuki e diz que o rosto dele também parece familiar. Ela pergunta a Sena se ele é seu namorado. Sena, por algum motivo, responde que sim. Kazuki pergunta a Sena o que ela estava dizendo, mas Sena nem o olha. A garota tira os óculos e a máscara, liga a TV, e eles veem que ela era ninguém menos que Sasaka Miku. O gerente dela diz que ela estava se expondo demais ao público, e Sasaka responde que estava apenas dando um conselho a uma júnior. Ela era na verdade a integrante principal do Misty Eyes e a mais fofa do grupo. Grupo, que também tinha uma rivalidade com o grupo Cool Beauty, o True Mirage. Juntas com Mitsuki, elas tinham uma presença de liderança na indústria e eram altamente reconhecidas,
mas em termos de fãs e vendas, Sasaka Mikio tinha vantagem. Em nível nacional, era Mitsuki, mas em nível global, era ela. Então, o proprietário da loja de ramen conta a Kazuki que Sasaka era uma graduada do Imperial College. Ele estava muito feliz ao dizer o quanto ela gostava de seu ramen e conta que ela costumava sentar no mesmo lugar onde eles estavam. Sasaka diz que estava tão ocupada que não pôde comparecer muito na segunda metade. Então Sena pergunta o que ela quis dizer antes quando falou sobre fazer algo diferente. Sasaka responde que, se ela quiser se tornar uma ídola, não pode ser namorada de ninguém. Se ela tiver um amante, os fãs ficarão tristes. Ela dá a Sena 3 lições sobre ser ídola. Ela diz que deve seguir 3 coisas se quiser se tornar a ídola número 1. Em primeiro lugar, ídolas não fazem cocô. Em segundo lugar, seu corpo pertencerá a todos. E terceiro, e o mais importante de tudo, ela deve ser virgem. Sena entende porque ela perguntou se era virgem antes. Sasaka diz que não pode mostrar nada impróprio para o mundo, mesmo que haja algo. Que era algo antiquado e que também foi ensinada dessa forma, mas funcionou perfeitamente para ela. Ela e seus fãs agora estavam dispostos a dar tudo um ao outro. O gerente dela aparece e diz a Sasaka que é hora de eles irem embora. Sasaka fica irritada com seu gerente, Nakazaki, e o repreende por sempre ser tão impaciente. Então, Nakazaki percebe que ainda não se apresentou a Sena e Kazuki. Enquanto faz, Sasaka entrega seu cartão de visita a Sena e diz para ela entrar em contato sempre que precisar. Ela promete a Sena que a fará se tornar a número 1 em breve. Em seguida, o True Mirage aparece na TV para se apresentar. Antes de sair, Sasaka diz a eles que o True Mirage tem a mesma idade de Sena e são muito bons. Ela pensou que eles seriam os líderes da indústria, mas, no momento, não estava disposta a abrir mão de sua posição tão facilmente. Ela queria lutar pelos seus fãs. Sena pergunta a Sasaka por quanto tempo ela acha que conseguirá manter sua posição. Ela responde que, enquanto seu nome permanecer no mercado, ela estará no topo. Com isso, ela e seu gerente saem. Kazuki vê com seus próprios olhos o que significa ser uma ídola de topo e pergunta a Sena se ela não está feliz por ter sido abordada por uma grande empresa. Incômodo, e explica que ela teve que agir de forma tão drástica para proteger a privacidade de Mitsuki. Ela diz que, como Kazuki estava ali para mostrar seu trabalho e possivelmente conseguir um emprego, precisava garantir que a reunião fosse feita de forma discreta. Kazuki ainda está um pouco confuso, mas entende que é importante respeitar a privacidade dos outros, especialmente no ambiente competitivo da indústria musical. Depois de um tempo, a gerente finalmente leva Kazuki para uma área mais privada, onde ele pode encontrar Mitsuki em um ambiente mais reservado. Mitsuki se aproxima com um sorriso acolhedor e se desculpa por não poder encontrá-lo antes, devido ao seu agitado cronograma. Kazuki mostra a ela seu trabalho e discute suas ideias, aliviado por finalmente estar fazendo o que planejou. Mitsuki, que estava visivelmente contente por vê-lo, promete que vai ajudar da melhor forma possível. Relacionamento com Mitsuki era um segredo tão importante. Komiko explica que Mitsuki é extremamente dedicada ao seu trabalho e ao seu público, e que qualquer vazamento de informações pessoais pode impactar negativamente sua imagem pública. Ela diz que o segredo sobre Kazuki é algo que deve ser mantido em sigilo absoluto para proteger a reputação de Mitsuki e o relacionamento deles. Kazuki fica surpreso ao perceber o quanto Mitsuki e sua equipe estão comprometidos em proteger sua privacidade. Ele compreende a gravidade da situação e agradece a Komiko por esclarecê-lo. Ela então revela que Mitsuki tem um histórico de enfrentar desafios pessoais e profissionais, e que manter a confidencialidade é crucial para sua carreira e para o bem-estar dela. Enquanto conversam, Kazuki reflete sobre o que aprendeu e se sente ainda mais determinado a apoiar Mitsuki. Ele percebe que, apesar das dificuldades e do ambiente competitivo, Mitsuki realmente valoriza o apoio e a compreensão que ele oferece. Komiko termina a conversa dizendo que, embora os desafios sejam grandes, o importante é que eles continuem trabalhando juntos com respeito e confiança. Momento em que Mitsuki foi descoberta e começou sua jornada como ídola. Komiko confirma que, sim, foi exatamente assim. Ela conta que, após ver a dança de Mitsuki, ela sabia que havia encontrado alguém especial. Apesar de Mitsuki ainda estar longe de ser uma estrela polida e experiente, havia algo nela que chamava a atenção de maneira irresistível. Komiko explica que, desde então, ela e a equipe trabalharam intensamente para moldar Mitsuki, aperfeiçoando sua imagem e habilidades para que ela pudesse se destacar como uma verdadeira ídola. A dedicação e o esforço que Mitsuki colocou em sua carreira foram fundamentais para seu sucesso. Porém, o lado mais puro e infantil dela, que aparece quando ela fala sobre Kazuki,
É algo que deve ser mantido em segredo para proteger a imagem pública que Mitsuki construiu. Kazuki escuta atentamente, compreendendo agora a profundidade do que foi revelado. Ele percebe o quanto Mitsuki valoriza e protege sua própria identidade, e como ela lida com a pressão de manter uma imagem pública. Komiko termina sua explicação dizendo que, embora seja difícil, manter esse equilíbrio é essencial para o sucesso contínuo de Mitsuki no mundo competitivo das ídolas. Mitsuki insistiu para que ele tocasse alguma música porque queria dançar. Komiko pergunta, surpresa, se ele também estava lá. Ela percebe agora que havia uma força estranha por trás da dança de Mitsuki naquele dia, algo que estava impulsionando. Depois disso, o chefe e ela visitaram a casa de Mitsuki muitas vezes. Mitsuki nem sabia que poderia se tornar uma ídola. Kazuki conta que, naquele dia, Mitsuki se escondeu atrás dele, então eles nem conseguiram conversar com ela adequadamente. Komiko fica chocada ao saber que ele estava lá também. Enquanto investigavam, um dia, de repente, Mitsuki veio até eles e disse que queria se tornar uma ídola para que Kazuki e ela pudessem viver juntos para sempre. Foi então que Kazuki soube que a intenção dela de se tornar sua vizinha havia começado desde o início, desde que decidiu se tornar uma ídola. Era tudo por causa dele. Umo e o chefe dela não sabiam o que ela queria dizer com isso na época, mas fizeram um contrato com ela e confiaram o sucesso da empresa a ela. Mas, de repente, após um ano, algo deu errado. De repente, sua elegância desapareceu, seu sorriso se foi e os especialistas não conseguiram fazer nada sobre isso. Eles continuaram se perguntando o que fazer e, então, um dia, Mitsuki estava curiosa sobre algo. Foi pouco antes de as coisas estranhas começarem a acontecer. Uma vez foi ao quarto de Mitsuki para verificar se ela estava praticando bem e então viu que Mitsuki estava olhando para seu telefone e falando sobre tudo o que estava acontecendo em sua vida. Era com Kazuki que ela estava falando, mas não havia resposta do outro lado. Então, Komiko percebeu que ela na verdade não estava conversando ou ligando para Kazuki, mas sim falando com suas fotos, o que deixou Komiko desconfortável. Após esses incidentes estranhos, o chefe da empresa impôs a condição de que Mitsuki só poderia usar seu smartphone por um período limitado. Mas, dia após dia, a condição de Mitsuki se tornou cada vez mais severa. Ela não conseguia dançar nem cantar como antes. Então, Komiko devolveu o smartphone a ela e, após olhar para a foto de Kazuki uma vez, Mitsuki voltou a viver como antes. Por isso, começaram a chamar isso de deficiência Kazuki. Foi por isso que o chefe da empresa levou a sério e permitiu que ela morasse perto dele. Kazuki agora entende como ela conseguiu viver no apartamento que queria tão facilmente. A empresa estava pronta para ir a qualquer extensão por causa de seu talento. Komiko lhe diz que Mitsuki foi uma salvadora para a empresa. Ela salvou e a tornou famosa. Então eles apenas queriam mantê-la segura sob seus cuidados e dar todo o suporte que ela precisava. Eles a ajudaram a morar perto dele instantaneamente e, depois disso, ela começou a se apresentar bem novamente. Kazuki fica surpreso ao ver até que ponto Mitsuki estava disposta a ficar com ele. Agora, ele também tinha a responsabilidade de não deixar seu esforço ser em vão. Komiko diz a ele que seria de grande ajuda se ele cooperasse com eles. Mas antes de tudo, ela queria fazer algumas perguntas. Eles estavam em frente ao camarim de Mitsuki, e Komiko lhe avisa que há um mundo completamente diferente atrás da porta que ele estava prestes a entrar. Ela diz que eles se prepararam bem para isso, mas ele ainda terá a opção de voltar se quiser. Caso contrário, ele perderá sua identidade como um observador para sempre. Kazuki responde que é tarde demais para isso. Ele é amigo de Mitsuki há muito tempo e faria qualquer coisa para apoiá-la em sua jornada para se tornar a top idol. Ele não quer que Mitsuki se saia mal por causa dele, e Mitsuki também nunca se importou com o que o mundo exterior pensa dela. Komiko chama os dois de duas ervilhas na mesma vagem e então se lembra de dizer a Kazuki que Mitsuki acha que pode manter seu carinho por ele escondido de todos os outros. Komiko bate na porta e o leva para dentro. Ela diz a Mitsuki que trouxe um amigo e pede que ela mantenha a conversa curta. Mitsuki, sem olhar para eles, responde que estava ciente disso. Assim que Kazuki entra, Mitsuki muda em um piscar de olhos e se torna infantil novamente. Enquanto conversam, Kazuki reflete sobre o que aprendeu e se sente ainda mais determinado a apoiar Mitsuki. Ele percebe que, apesar das dificuldades e do ambiente competitivo, Mitsuki realmente valoriza o apoio e a compreensão que ele oferece. Komiko termina a conversa dizendo que, embora os desafios sejam grandes, o importante é que eles continuem trabalhando juntos com respeito e confiança. Então Komiko lhe diz que a empresa tem outros negócios com o Imperial College. A empresa também está participando do último festival de concertos do colégio.
Kazuki se pergunta sobre qual festival estão falando e então lembra que Usa também mencionou seu último concerto no festival do colégio. Komiko lhe explica que o festival é uma forma para os alunos de alto desempenho receberem um slot especial para se apresentarem em um palco público e serem avaliados. No caso de algum deles assinar um contrato com a empresa, terá acesso às instalações da empresa. Se ele estiver procurando emprestar um estúdio e equipamentos, esse é o melhor atalho para isso. Então alguém bate na porta e avisa que as crianças chegaram para a excursão. Komiko confirma e depois diz a Kazuki e Mitsuki que precisa ir imediatamente e os deixa sozinhos. Mitsuki então diz a Kazuki que estava pensando em ajudá-lo mais do que isso, mas não conseguiu. Kazuki responde que está feliz com qualquer ajuda que ela possa oferecer. Em seguida, ela pergunta se ele quer tocar piano novamente. Kazuki responde honestamente que veio até lá para tocar o piano. Mitsuki então lhe mostra uma chave e diz que é a chave do estúdio. Ela o leva até o estúdio e diz ao guarda que devolverá a chave ao escritório de administração mais tarde. Então o guarda também menciona que algumas crianças do jardim de infância estavam visitando o escritório para uma excursão naquele dia. Ele pede a Mitsuki que dê um bom show se ela encontrá-los. Ambos entram no estúdio e Kazuki observa o tamanho do estúdio. Ele percebe que a empresa investiu bastante no design do estúdio. Mesmo que não houvesse muitos equipamentos, a quantidade de espaço disponível compensava isso. Mitsuki mostra a Kazuki o piano de cauda e diz que está pronta, pedindo para ele começar a tocar. Kazuki tira um caderno de música da mochila e Mitsuki o reconhece como o caderno que ele usava antes. Ela pergunta se ele escreveu novas músicas nele. Kazuki responde que sim, e Mitsuki implora para que ele mostre todas as suas novas músicas, demonstrando ansiedade. Kazuki concorda e se pergunta o que deveria tocar. De repente, ele começa a tocar uma nota poderosa. Mitsuki corre e pega um microfone, chocada ao perceber que ele estava tocando uma de suas músicas recentes que foi lançada na semana passada. Ela sabia que ele tinha feito todos os arranjos. A música era o Corte de Mil Lâminas, onde uma dança com a espada era realizada com o microfone no início. A música vendeu bem logo após seu lançamento, superando todos os recordes anteriores e estabelecendo novos. A principal razão para isso foram as performances inovadoras produzidas pelo True Mirage, com a dança sendo seu ponto forte, além da parte solo com Mitsuki Zora, que foi um espetáculo belo de se testemunhar. Então, Komiko estava ocupada em uma ligação e, depois disso, procurava pelas crianças que estavam na excursão. O guarda pergunta se ela estava procurando pelas crianças e diz que todas estavam no estúdio onde Mitsuki estava praticando. Umo entra em pânico ao ouvir isso e pergunta se as crianças não deveriam estar vendo Mitsuki se apresentar com os garotos estudantes. Mitsuki e Kazuki estavam testando um ao outro para ver o quão bons eram. Mitsuki estava tão envolvida com os incríveis arranjos de Kazuki que sentia que poderia dançar para eles para sempre. Kazuki também queria continuar tocando para ela. Então ele ouve um barulho do lado de fora. As crianças e uma garota que as estava acompanhando estavam bem do lado de fora da sala. As crianças estavam pedindo para entrar e ver o True Mirage. A garota estava tentando convencê-las a voltar, mas elas não estavam ouvindo. A garota explica que Mitsuki estava dentro e que elas não deveriam interrompê-la enquanto ela estava praticando. Então, de repente, a porta se abre e as crianças veem Mitsuki dançando. Não conseguiam parar e corriam para dentro. Umo sabia que isso era uma má notícia. Ela estava indo para o estúdio o mais rápido que podia, duvidando se Kazuki realmente era tão bom e temendo que as pessoas pudessem vê-los como amantes, já que estavam sozinhos na sala. Ela precisava interromper a sessão o mais rápido possível. Quando ela finalmente chega lá e ouve a música que Mitsuki estava cantando, ela fica comovida com a forma incrível como tudo estava perfeitamente harmonizado com o piano de Kazuki. As crianças estavam sentadas e admirando-a. O True Mirage sempre ressoava com os fãs. Umo tinha pensado anteriormente que Kazuki era perigoso para Mitsuki, mas agora estava percebendo que ele poderia, na verdade, ser a peça final que o True Mirage precisava. Eles pararam de tocar, e as crianças, e até mesmo o sensei delas, estavam emocionados. A criança começa a pular de alegria e pede para eles fazerem isso mais uma vez. O sensei diz a Kazuki que ela tem sido fã de Mitsuki desde sua estreia. Kazuki pede para que ela diga isso diretamente a Mitsuki. A garota diz a Kazuki que Mitsuki era tão preciosa que não conseguia olhar diretamente para ela. Então estava dizendo a ele em vez disso. Kazuki conseguia se relacionar com ela. Então, uma criança pequena se aproxima de Kazuki e pede para que ele toque mais piano. Ele responde que adoraria, mas não era possível naquele momento. Seus dedos estavam tremendo e ele estava.
sentindo como se eletricidade estivesse correndo por ele. Foi isso que 3 anos sem tocar piano fizeram com ele. Mas ainda assim, estava contente por ter completado a música. Então, ele olha para Mitsuki, que ainda estava dançando com as crianças, e se pergunta que tipo de resistência ela tinha. Então, o sensei aparece e pergunta a Kazuki quem ele era, já que nunca o viu em nenhum evento ou livro de fãs. Mas, então, Komiko aparece e interrompe a conversa. Ela pergunta ao sensei se pode manter tudo o que viu em sigilo. A garota estava muito animada por vê-la e sabia tudo sobre ela também. Então, ela pergunta a Komiko por que ela quer manter isso em sigilo. Umo responde que é porque Kazuki era o mais novo músico performer do True Mirage. Mais tarde, quando Kazuki mostra seu caderno para a cena, ela não acredita novamente que ele fez um arranjo de Slash of a Thousand Blades dentro de uma semana após seu lançamento. Não havia covers disponíveis online. O que ela queria dizer era que teve dificuldades durante o exame porque já havia tantos arranjos de Happy as Strike que ela havia realizado. Era uma música super popular que estava no topo das paradas. Ela não queria dizer que o True Mirage não era popular. Kazuki lhe diz que sabe que ela não quer dizer isso e lhe fala que o Slash of a Thousand Blades ainda está. A melodia de Slash of a Thousand Blades já era ótima, mas Mitsuki a levou para um nível totalmente diferente. Kazuki também conta que foi escolhido como pianista do True Mirage, e quando o sensei no estúdio prometeu a Komiko que manteria em segredo que Kazuki era o novo membro do True Mirage. Kazuki se levanta e promete que dará o seu melhor para melhorar. A senhora se desculpa por ter entrado assim e estragado o segredo. Kazuki responde que não foi nada, e ela promete que manterá o segredo. Agora, ela estava disposta a fazer mais 20 cópias do álbum. Já tinha 50. Então, ela olha para Mitsuki e novamente se afasta, pois ela estava brilhando tanto que não conseguia olhar para ela. Quando Kazuki saiu do estúdio, achou que era uma história de cobertura para o sensei, mas, mais tarde, ao conversar com Komiko, ele descobre que ela estava falando sério. Ela lhe diz que ele fez uma grande performance e Mitsuki começou a se apresentar de forma muito mais eficiente ao tocar com ele. Ela estava afetada pelo carinho dele. Ela dançou como nunca antes. Mitsuki pergunta a Kazuki se ele gostaria de se juntar ao True Mirage como seu pianista. Kazuki realmente queria que Mitsuki chegasse ao topo do mundo idol e, para isso, sabia que precisava estar ao seu lado. Ele odiava dizer isso, mas o True Mirage sempre havia permanecido à sombra do Misty Eyes. Mesmo naquele momento, Sasaki estava entrando na indústria de animes, tornando-se mais popular do que nunca. Eles precisavam fazer algo, ou a diferença se tornaria grande demais. Komiko também sabia disso, então estava contratando alguém com habilidades incríveis em composição musical e uma presença de palco única. Ela lhe diz para usar suas habilidades e subir ao topo com o True Mirage. Fazia um longo tempo desde que Kazuki tocava piano seriamente. Ele quase havia esquecido como acompanhar o ritmo de outra pessoa. Além da rapidez do ritmo daquela música, realmente exigia precisão o tempo todo. Não importa o quão cansados seus dedos estivessem, ele ainda queria continuar tocando, e pela primeira vez sentiu alegria em dar o seu máximo ao piano. Ele tocou assim por causa de sua amiga de infância, mas naquele momento ele a via como mais do que apenas uma amiga de infância. Ele diz a Komiko que, se eles realmente querem que Mitsuki se torne a número 1, terão que adiar tudo mais. Umo responde que eles já estavam na mesma página. Então, ele conta a ela outro problema. Umo pergunta qual é, e ele responde que Mitsuki estava em seu quarto, como sempre. Mitsuki acorda e pergunta a ele quem está na ligação. Kazuki responde casualmente que era uma garota. De repente, Mitsuki fica irritada, com um olhar muito assustador no rosto, e pergunta o que ele estava conversando com outra garota. Kazuki estava tremendo de medo e responde que era apenas sobre trabalho e nada mais. Umo também faz uma encenação do outro lado para que Mitsuki ouça que ela estava falando de algum escritório. Então, eles desligam a ligação e, mais tarde, quando ela adormece novamente, Kazuki liga para Komiko e diz que não consegue lidar com as necessidades diárias de Mitsuki. Ele pode cuidar dela durante os ensaios e aparições públicas, mas não há muito que ele possa fazer fora do trabalho. Umo diz que, quando ela estava na casa da empresa, havia toda uma equipe cuidando de suas tarefas e refeições. Nada de grave aconteceu, mas havia um risco constante de um desastre acontecer. Kazuki não conseguia pensar em nada que pudesse dar errado, então estava tudo bem para ele. Então, Komiko começa a contar a ele todos os problemas que ele precisava cuidar. Komiko pede para ele verificar se o quarto dela estava bagunçado ou não. Ele era a única pessoa a quem ela poderia pedir isso. Ele era como um salva-vidas para eles, caso algo acontecesse com Mitsuki.
Ela diz a ele que Mitsuki era extremamente relutante em confiar em outras pessoas, por isso também confiava em alguém com quem tinha alguma história. Kazuki responde que isso era melhor do que manter todos os seus problemas para si mesma. Então, ele desliga a ligação e verifica o que Mitsuki estava fazendo. Ela ainda estava dormindo no sofá dele. Então, ele acorda e lhe diz que Komiko designou como seu gerente pessoal. Então ele precisa começar verificando o quarto dela e pede para ela se juntar a ele. Ela responde, ainda meio adormecida, que a chave estava no bolso de trás dela e pede para ele pegá-la. Ela o abraça e começa a puxá-lo para dormir com ela. Kazuki se lembra de como ela era assim desde o ensino médio e percebe que deveria ter parado de mimá-la desde o início. Então, ele observa que ela estava com um cheiro muito doce. Ele tenta se concentrar no trabalho, controla seus desejos e, de alguma forma, retira a chave do bolso dela. Foi mais difícil do que tocar piano após 3 anos. Mitsuki também estava pensando sobre o dia anterior. Ela se sentiu tão bem dançando novamente com a música de Kazuki. Ela queria fazer isso de novo. Ela sabia que havia esperado anos por isso, então podia esperar mais um pouco. Ela lembra o que Kazuki havia dito antes. Assim que entende que ele estava falando que iria verificar seu quarto, ela se levanta em choque e corre para impedi-lo, mas já era tarde demais. Kazuki já estava em seu quarto, e estava realmente bagunçado. Ele agora entende que, sempre que tentava entrar em seu quarto, o armário dela parecia prestes a explodir, mas sem perder tempo, Kazuki começa a trabalhar. Então, Mitsuki chega e estava planejando limpar seu quarto mais tarde naquela noite. Kazuki sorri, olha para ela e pergunta se pode se juntar a ela. Mitsuki faz algumas caretas por um momento e depois entra para ajudar.